Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que alegria estar com você neste dia tão especial, que é o domingo, dia do Senhor, para mais uma meditação deste tempo da Quaresma. Um tempo de conversão, de oração, de voltar ao Senhor verdadeiramente a nossa vida. E o Evangelho de hoje cai como luvas neste tema da conversão, do arrependimento, a volta para o Pai. Nós estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos das celebrações da morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus. A cor deste 4º domingo da Quaresma é o róseo. Eu já deixei aqui os meus paramentos da missa. É um tom mais claro que o roxo. Então, lembrando esta proximidade da Páscoa. Então, a igreja, ela dá um respiro, como se fosse assim, pegar um novo fôlego para terminarmos este tempo de preparação. Por isso que em todos os domingos da Quaresma, a cor é a roxa. Durante toda a Quaresma, o roxo predomina na liturgia. Porém, no 4º domingo, são os tons de rosa. Quer dizer, a proximidade, um respiro. Estamos caminhando e o Senhor caminha conosco. Hoje, a nossa meditação é a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Se encontra só no Evangelho de Lucas. Depois você pode lê-la. Eu vou aqui contar, mas não vou ler na Sagrada Escritura. Está em Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 32. É a parábola mais conhecida de Jesus. É a parábola mais famosa. O texto diz que um pai tinha 2 filhos. O filho mais jovem pediu ao pai a parte da sua herança. Mesmo com o pai vivo, aquele filho já queria a parte que lhe cabia. Ao contrário do que muitos podiam imaginar, o pai não xinga, não esbraveja, não, o pai divide a sua herança entre os seus filhos. Porém, o filho mais jovem, ele saiu de casa, ele foi para uma região distante. Quer dizer, se ele foi para uma região distante, é porque o seu coração já estava distante do pai. E como ele tinha dinheiro, ele gastou tudo aquilo numa vida desenfreada. Com prostitutas, com falsos amigos, bebida, comida, os prazeres deste mundo. Porém, acabou o dinheiro dele. A herança acabou. E ele tinha vergonha de voltar para casa. Foi pedir emprego e ele acabou no meio dos porcos. Acabou no chiqueiro. Ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. O dono dizia, não, deixa o porco comer primeiro. O que o porco não quiser, você come. Veja que humilhação. Certo dia, aquele jovem, ele caiu em si e ele disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome? Vou voltar e direi ao meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um empregado. E aquele filho partiu.
Quando ele estava ainda ao longe, o pai o avistou. E aquele homem que parecia um mendigo, todo sujo, barbudo, não parecia nada com aquele rapaz que saiu. Mas o pai o reconheceu, correu ao seu encontro, o abraçou, o cobriu de beijos. E aquele filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não quis conversa, mandou trazer rapidamente túnica, sandália e anel. Mandou matar um grande cordeiro para fazer um banquete, porque aquele filho tinha retornado com saúde, aquele filho tinha voltado à casa do pai. Enquanto tudo isso acontecia, aquele outro, o filho mais velho, ele estava trabalhando, ele não estava sabendo de nada. Quando aquele filho chega perto de casa, ele vê barulhos de dança, barulho de festa, e ele pergunta: mas o que está acontecendo? E os empregados respondem: olha, foi o teu irmão que voltou e o seu pai está dando uma grande festa, porque o recuperou com saúde. E aquele filho ficou com raiva, ele não queria entrar. O pai, porém, ele sai, ele vai ao encontro do filho mais velho. E aquele filho então mostra para o pai toda a sua insatisfação. Eu trabalho para o Senhor há tantos anos, nunca desobedeci, o Senhor nunca me deu um cordeirinho para festejar com os meus amigos. E esse teu filho aí, que esbanjou todo o teu dinheiro, agora você faz uma festa? E o pai disse: meu filho, tudo o que é meu é teu. Mas era necessário festejar, porque o teu irmão estava perdido e foi reencontrado. Estava morto e voltou a viver. E o evangelho termina aí. Ele não diz se o filho mais velho entrou ou não. O certo é, meus caros, que esta parábola, ela tem inúmeras lições para a vida de cada um de nós. Claro que não há como esgotá-las, muito menos no espaço curto de tempo que temos. Porém, permita-me destacar alguns pontos que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro ponto é entender o pano de fundo da parábola. Jesus não contou essa história por acaso. E como entender esta parábola? Lendo o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas, que no versículo 3 para frente já é a parábola. E o que é uma parábola? É uma história. Os mestres, não é, os estudados na Sagrada Escritura, os rabinos, eles tinham essa técnica que é usada até hoje. Ao invés de falar uma coisa abertamente, eles contavam uma história, uma parábola. Cada pessoa interpretava ali e pensava: onde eu me enquadro aqui? E o Evangelho diz, quero só pegar aqui para ler para você. Veja, naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então aqui nós temos dois públicos que estão ali com Jesus. De um lado, nós temos os publicanos e pecadores. São pessoas que não são benquistas, são mal vistas. E nós temos aqui os fariseus e mestres da lei, que conhecem a Escritura, praticam a lei, são mais próximos de Deus. E esses estão criticando Jesus. Então, olha a diferença do verbo. Os publicanos e pecadores aproximam para escutar Jesus. Os fariseus e os mestres da lei criticam Jesus.
E é por causa disso que Jesus vai contar esta parábola. Para entendermos no contexto, os fariseus e mestres da lei é como se fosse o filho mais velho. Eles não são pessoas ruins. Conhecem a Escritura, servem a Deus, amam a Deus, frequentam o templo, mas o que está faltando no coração deles? A caridade, a misericórdia, a compaixão. Do outro lado, os publicanos e pecadores são e representam aqui o filho mais jovem, aquele que está distante de Deus, aquele que foi para uma região longínqua. Aqui, meus caros, nós precisamos entender alguns pontos e que tem a ver com a minha e com a sua vida, com a nossa espiritualidade. Primeiro ponto, Deus nos ama a tal ponto de abrir mão da nossa presença. Aquele pai podia ter segurado o filho. Você não vai, filho. Você não vai. Eu não vou te dar herança e daqui de casa você não sai. Você é muito jovem. E por que o pai divide a herança com tanta facilidade? Porque se o filho mais jovem tinha um plano, gastar tudo numa vida mundana, o pai também tinha um plano. Ele sabia que aquela fortuna terminaria e que um dia aquele filho voltaria. Então aquele filho precisava aprender uma grande lição. E há dois caminhos para se chegar a Deus. Ou nós chegamos a Deus por amor, ou nós chegaremos a Ele pela dor. Então nós que amamos o Senhor, precisamos chegar pelo caminho do coração, pelo caminho da adoração. E quem não chegar por este caminho, conhecerá a Deus na dor. Quantas pessoas não voltaram para Deus depois de um desemprego, de uma doença, de uma tristeza, de um problema? Quem não encontra a Deus no amor, o encontrará na dor. Um erro que o filho pródigo cometeu e que nós precisamos estar atentos para não cometê-lo é confiar nas pessoas erradas. Aquele jovem, porque tinha muito dinheiro, ele achou que ele tinha muitos amigos. Cuidado com colegas e pessoas que não gostam de você, mas gostam daquilo que você oferece. São pessoas oportunistas, interesseiras. E aquele filho mais jovem, ele vivia uma vida de ilusão. Gente, nós precisamos aprender isso. Escreva aí nos comentários agora. Felicidade longe de Deus, ou é ilusão, ou é pecado. Das duas, uma. Ou a pessoa está iludida, ou ela está pecando. Não existe felicidade verdadeira longe de Deus. Esse foi um erro grave do filho mais jovem. Na cabeça dele, felicidade era ter dinheiro, era ter amigos de bar, mulheres. Ali naquele local, com certeza, ele era o bambambam, pagando tudo para todos, todo mundo batendo no ombro dele. Você é legal, você é um cara. Que ilusão, gente. Que ilusão. Quantas pessoas mundanas procuram a glória desta terra. Não vou entrar aqui em detalhes, mas esta semana nós presenciamos uma cantora brasileira fazendo sucesso mundial. E agora vem o questionamento: quais os valores que são passados ali? Mas conquistou o mundo. E Jesus vai dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro se perde a alma? Então as pessoas estão iludidas com este mundo, iludidas com prazer, iludidas com riqueza,
iludidas com posição social, com dinheiro, iludidas apenas com o corpo. Tudo isso é ilusão. E uma hora tudo isso acaba. E quando acabou para o filho pródigo, onde estavam os amigos? Onde estavam as mulheres? Onde estavam os aplausos? Ele ficou sozinho. Ele não tinha fora de casa o amor daquele pai. Aquele pai que é Deus, Deus que nos ama com amor também de mãe. É por isso que a parábola não tem a mãe, que quando Jesus conta esta parábola, Deus, ele tem aqui um coração de mãe. Aquele pai é mãe ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer que assim como uma mulher amamenta uma criança e a mãe não esquece do filho, Deus não esquece de nós. E quando chega nessa hora, quanta vergonha, quanto arrependimento. Eu já escutei inúmeras vezes a frase, certamente você já escutou também: ah, padre, se arrependimento matasse. É porque o arrependimento só vem depois, né? Enquanto ele estava ali com as mulheres, com dinheiro, com bebida, não lembrou de nada. Mas quando tudo aquilo acabou, porque a ilusão acaba, a ilusão um dia acaba, pode demorar, mas acaba, e o tombo é grande. E naquele arrependimento, naquela tristeza misturada com vergonha, ele não volta para casa. Ele vai se virar ali. E olhe como que a pessoa que se afasta de Deus, as coisas para ela só piora. Nunca melhora. Porque se aquele filho tivesse saído de casa, gasto dinheiro, mas arrumado um bom emprego, ele poderia dizer: aí, ó, eu estou me virando. Foi bom ter saído da casa do meu pai. Mas a palavra diz que depois que ele gastou tudo, para piorar o problema, veio sobre aquela região uma grande fome. Olha como que as coisas longe de Deus não melhoram, gente. É daí para pior. Ele saiu da casa, olha aqui quanta coisa ruim. Saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha, ficou sozinho, veio fome naquela região, ele acabou num chiqueiro. Olha onde que o ser humano termina quando ele está longe de Deus. Você já me conhece, com você eu posso falar mais abertamente. Olhando a sociedade de hoje, gente, eu estou vendo um grande chiqueiro. Como as pessoas gostam de uma porcaria. Como as pessoas gostam de lavagem. Abandonando a casa do Pai, que tem pão com fartura. E que pão com fartura que é esse? A Eucaristia, a palavra de Deus. Pão da palavra, pão da Eucaristia. A casa do Pai é a igreja. Quantas pessoas se afastaram da casa do Pai por causa dos prazeres da vida? Por causa de bebida, de droga, de namoro. E terminam todos frustrados. E o filho pródigo terminou no chiqueiro. E para aquele povo, a parábola é mais dura do que para nós. Porque para nós o porquinho é um bichinho e até uma carne muito saborosa. Mas para o judeu é um animal impuro. Ele queria fazer qualquer coisa, menos estar perto de um porco. E aquele rapaz que é filho, ele está ali cuidando do pior. Ele está no fundo do poço. Talvez você que esteja me ouvindo, esteja no fundo do poço, ou conhece pessoas que estão. Mas aqui tem uma notícia boa. Quando você chega no fundo do poço, só tem uma saída, e a saída é para cima. Então, se você chegou no fundo do poço, é momento de sair dele. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa ela cai em si. Ninguém vive numa ilusão a vida inteira. Ninguém vive iludido a vida inteira. Um dia a pessoa chegará à conclusão de que ela continua com fome, de que ela continua com sede e de que ela continua sozinha.
ela pode comer os melhores banquetes, estar cercado de muita gente, ser ovacionada, aplaudida, número 1 do mundo. Mas lá dentro, ela tem uma solidão que nada disso preenche. Porque quem preenche a nossa maior solidão do coração é Deus e mais ninguém. Um abismo clama outro abismo. Então o abismo da nossa carência clama o abismo do amor de Deus. Um amor de Deus que é infinito. E assim como todos um dia vão cair em si, aquele filho também caiu. Ele olhando para aqueles porcos, para aquela lavagem, olha que humilhação. O cara queria comer uma bolota que vinha boiando na lavagem, uma bolota de carne, falou, não come não, deixa o porco comer primeiro. O que o porco não comer, você come. Ou seja, o leitão tinha prioridade. Que situação deplorável, aonde o ser humano chega. E olhando aquele chiqueiro, você não sabe quem que é porco, quem que é gente. Olhando o mundo de hoje, você não sabe quem é porco, quem é gente. Que porcaria! Que chiqueiro que está virando esse mundo! Mas há momento, é momento de arrependimento. Todo dia é dia de conversão. E aquele filho pródigo, ele cai em si. Ele lembra da vida que ele tinha com o pai e ele vê a vida que ele está tendo agora. Não há vida melhor do que estando perto de Deus. Nada no mundo supera o amor e a presença de Deus. E ele, caindo em si, ele disse, olha, eu quero voltar. Vou-me embora, vou voltar para o meu pai. Olha que interessante. Aqui 3 coisas importantes. Primeiro, vou-me embora, vou voltar. Interessante que o pai não foi buscá-lo. Deus nos ama tanto a ponto de nos deixar no chiqueiro, se lá queremos estar. Deus nos ama tanto a ponto de nos deixar comer as bolotas dos porcos, se lá queremos estar. Mas se nós queremos voltar, Ele é um pai que nos acolhe. O pai do filho pródigo, ele não vai lá levar roupa para o filho, marmitex para o filho, passa a mão na cabeça de filho errado, ele não faz isso. O filho tem que aprender a lição. A lição na dor, a lição nos perrengues da vida, para valorizar a casa do pai. Olha como que a coisa muda. O filho saiu de nariz em pé, dai-me a parte da herança que me cabe. E ele volta humilde. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um empregado. Há muitos jovens que precisam experimentar isso. Quantos jovens não ficam julgando na cara dos pais? Eu vou sair de casa, eu vou fugir de casa. Deixa sair, deixa sair. Quem é que vai engolir bucha desse rapaz como a mãe e o pai tolera? Quem é que vai ficar passando a mão na cabeça de gente errada como muitos pais fazem? Deixa sair. Volta mansinho, volta humilde, volta com o rabinho entre as pernas. Porque o mundo não é fácil não, gente. Se virar nesse mundo não é mole não. E tem muita adolescente, jovem, folgado, que estão achando que o mundo irá tratá-los como papai e mamãe. É lá no chiqueiro que o filho chora e a mãe não vê. Mas aqui tem algo de bom. A pessoa aprende na marra. A pessoa aprende nas frustrações da vida. É levando cara para a porta, é levando porta para cara fora, que a pessoa volta. E volta humilde. Quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui no meio de leitão. E ele volta. Voltar é possível. Deus nos espera de braços abertos. Deus te espera de braços abertos, mas você precisa tomar a decisão de voltar.
tomar a decisão de voltar para o pai. Você pode ser um filho pródigo. Pródigo vem de esbanjador, sem limite, gastador, mas o pai continua pai. E o mais bonito é quando aquele filho está voltando, o que ele não imagina é que o pai o espera todos os dias. Todos os dias o pai olhava para o horizonte e o pai tinha certeza, ele vai voltar. Esse pai poderia ser um idiota, mas o dia que aquele filho saiu, o pai mandou fazer uma túnica, uma sandália e um anel. Note que essas 3 vestimentas, essas 3 peças, é sob medida. A túnica do filho, ela tem um comprimento do ombro até o ossinho da canela, é uma túnica comprida. O servo tem a túnica até no joelho. O filho tem a túnica comprida, é filho. Os servos andam dentro de casa descalços. O filho e o pai andam de sandália. Então, dê para ele a sandália. Sob medida, cada pé de um tamanho. Então, fez uma sandália para ele. Um anel no dedo. Anel também é sob medida. Quer dizer, o dia que aquele filho saiu, o pai tinha certeza, ele vai voltar. Ele vai voltar. E você que está vendo alguém da sua família distante, afastou da família, saiu de casa, talvez por causa de um namoro, de um relacionamento errado, por causa da bebida, de más companhias, tenha no seu coração a certeza deste pai da parábola, ele vai voltar, ela vai voltar. E o pai foi ao encontro dele. Gente, se eu fosse o filho pródigo, depois de fazer tanta burrada, eu esperava pelo menos um puxão de orelha, uma boa chinelada. E aquele filho volta, imagina o que ele ia pensando no caminho, como que vai ser o meu retorno, como que vai ser a minha acolhida. E quando de longe ele vê o pai, todos achando que era um mendigo, um andarilho, mas o pai o reconhece, é o meu filho. Ele sai correndo e o abraça e o cobre de beijos, do jeito que ele está. Aquele pai se suja na sujeira do filho. Aquele filho abandonou o pai, mas o pai nunca abandonou o filho. Aquele filho tinha desistido do pai, mas o pai nunca tinha desistido dele e o pai o abraça. Assim é o nosso Deus quando nós voltamos a ele. Assim é o nosso Deus quando nós queremos conversão, quando nós queremos uma vida mais santa. Ele nos abraça, ele não se importa com a nossa sujeira. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele abraça e cobre-nos de beijo. Este é o nosso Deus. O que Deus espera de todos nós é o arrependimento, é a conversão. Não é voltar para Deus e, ó, meu dinheiro acabou, me dá mais aí. Essa pessoa não aprendeu nada. Aquele filho que volta não é o filho que saiu. Você compreende isso? Aquele filho que volta não é o filho que saiu. O filho que saiu era orgulhoso, soberbo, malcriado. O que volta é humilde, é doce, está arrependido. Ele chegou a uma conclusão que o pai queria que ele chegasse. Eu não posso ser feliz longe do meu pai. É aqui que eu tenho pão com fartura. O pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia. E naquele mesmo instante, o pai disse aos servos: trazei túnica, sandália e anel. E note que o pai, ao ouvir o filho, ele só deixa o filho falar um pedacinho. O filho ia falar tudo isso, ó. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como do teu empregado. Quando ele abraça o pai, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. O pai corta aí. Traga depressa túnica,
para vestir o meu filho e colocar um anel no seu dedo, sandália nos pés. Olha que interessante. Ele saiu filho e ele volta filho. Na cabeça dele, ele tinha saído filho e ele estava voltando como empregado. Eu não sou digno de ser filho, trata-me como empregado. O pai não deixa falar a última frase, ele coloca túnica. Olha que ele olha para a túnica está no calcanhar. Ele é filho, o pai não quer empregados. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Volta, o teu pai te espera. Deus nos espera com amor de pai. Deus é misericordioso. Nós precisamos nos converter, nos arrepender, voltar a Deus, largar essa vida errada. Quantas pessoas estão vivendo no chiqueiro e só dependem delas? Tomar uma decisão. Eu não nasci para isso. Eu nasci para estar com Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para ter uma vida com Deus. E você vai receber túnica. A túnica é a dignidade. O pai devolve a dignidade ao filho. A sandália é a autoridade. Ele continuava filho, ele poderia andar dentro de casa de sandália. E o anel é a propriedade. O anel tem o brasão da família. E o filho, ele poderia assinar documento, colocar a cera e colocava o brasão, aquele documento era válido. Ou seja, o pai lhe devolve, o pai lhe acolhe e faz festa. E faz festa. Vamos fazer um banquete. Trazei um novilho gordo e matai-o. Esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E que festa que é essa? É a Eucaristia, é a Santa Missa. É lá que nós voltamos ao Pai. É lá que nós nos encontramos com aquele do qual nunca deveríamos ter distanciado. E o final da parábola, eu poderia fazer uma pregação só sobre esse segundo ponto, mas eu quero citar apenas que o filho mais velho, ele fica revoltado com a atitude do pai. Ele vai dizer assim: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Olha como que este filho está indignado com a atitude do pai. E o pai diz para ele: olha, é teu irmão que voltou? É teu irmão que voltou? E lá, quando ele pergunta o que está acontecendo, o servo responde, o criado: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho gordo. Olha, teu irmão e teu pai. Agora, quando o filho mais velho está falando do irmão dele, ele fala: esse teu filho. Quer dizer, não é meu irmão mais, esse é teu filho. Ele gastou tudo, só que ele não entende que o pai não está interessado no dinheiro que o filho gastou. Ele está interessado em que o filho volte. O pai não está interessado naquilo que ele fez, mas uma vez que ele arrependeu, é dali para frente. Isso é conversão, é mudança de vida. É largar o caminho errado, começar o caminho certo. E mesmo depois que o filho diz, o filho mais velho, este teu filho que voltou, o pai diz, filho. Ou seja, você também é filho. Ele é filho, você também é filho. É como se o pai dissesse: o meu amor por este filho que volta não interfere o meu amor por você. Tudo que é meu é teu, tu estás sempre comigo. Olha, o pai elogia aquele filho: eu te amo, meu filho, você está sempre comigo, você nunca me abandonou. Tudo que é meu é teu, não precisa pedir não. O que você está esperando de dar um novilho? O que é meu é teu. Olha que interessante, o filho que saiu e volta, ele quer ser tratado como empregado. E o pai o quer como filho.
E o filho que nunca saiu, ele se vê quase que como um empregado. O senhor nunca me deu nada, pai, mas eu vou te dar o quê? É seu. Olha que parábola maravilhosa. Mas era preciso festejar, era preciso se alegrar, porque este teu irmão, o pai insiste, lá o filho vai dizer, este teu filho, e o pai vai dizer, é teu irmão, não é só meu filho, é teu irmão. Ele estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aí a parábola termina aí. Nós não sabemos se o filho mais velho entrou ou não. O certo é que Deus, ele ama a todos. É claro que ele ama aquele que está no caminho da santidade, que participa da Santa Missa, que nunca o deixou. Tudo que é de Deus pertence a nós. Glória a Deus por isso. Mas não nos esqueçamos que Deus também ama a tantos filhos que estão no chiqueiro, que estão na lavagem, no meio dos porcos. E basta a estes filhos caírem em si, se converterem, arrependerem dos seus pecados e voltar para Deus. Deus os receberá também com abraço, com beijo, com túnica, com anel, com sandália, com festa. É preciso que os filhos que saíram voltem, que os filhos que ficaram amem e possam exercer misericórdia para os nossos irmãos arrependidos, os nossos irmãos que estão num processo de conversão. O personagem central do Evangelho é o Pai misericordioso. Tanto é que nós falamos a parábola do filho pródigo ou do Pai misericordioso, porque é o pai que deixa sair e é o pai que recebe de volta. É o pai que faz festa. E olha, o pai que sai ao encontro do filho mais novo que volta, ele sai ao encontro do filho mais velho que não quer entrar. O pai, ele vai ao encontro de todos. Ele vai ao meu encontro, ele vai ao seu encontro. Não tenha medo de voltar para Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que têm vidas diversas. Eu estou falando aqui para pessoas que têm vida com Deus. Continue. E certamente estou falando para muitas pessoas que se afastaram de Deus, saíram da presença de Deus, já não vão à igreja há tempos, vivendo na ilusão do mundo, ilusão do prazer, da bebida, do dinheiro. Volta para Deus. Volta para Deus. Sai desse chiqueiro que o mundo está. Há pão com fartura na casa de Deus. Os 2 pães que nós precisamos, que a nossa alma precisa, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, é Jesus. Você será acolhido com um abraço, com beijo, túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. É Deus te recebendo. Espero que a meditação deste domingo, o 4º da Quaresma, te ajude a olhar para Deus como esse Pai misericordioso. Um Pai que deixa partir, um Pai que nos ama tanto, que respeita a nossa decisão de estar no chiqueiro, comendo a bolota nas lavagens, mas é um Pai disposto a perdoar, um Pai de braços abertos, um Pai que nos espera. Um Pai que nos espera. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por 99 justos que não precisam de conversão. Por quê? Porque os 99 já são de Deus. Os 99 já estão com Deus. E Deus quer esse um, aquele que estava no pecado, para que volte, fazendo parte da grande família de Deus. Que você possa participar das celebrações de hoje
que serão transmitidas aqui no YouTube, o Santuário Frei Galvão, 8 horas da manhã, Santa Missa com estudo bíblico, 10 horas adoração, 19 horas a missa da noite. E que você possa dar um passo a mais assistindo também a pregação dessas duas missas, que são pregações diferentes, para que nos aproximemos ainda mais do coração amoroso e misericordioso do nosso Deus que é Pai. Assim como o pai da parábola esperava todos os dias aquele filho, Deus também nos espera. Voltemo-nos. Conversão e fé no Evangelho. Vale a pena voltar para os braços do Pai. Felicidade longe de Deus, ou é pecado, ou é ilusão. E nenhum dos dois saciará o nosso coração. Deixe o seu like se você gostou desta reflexão. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Toque no sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, para que elas possam escutar também esta palavra. E finalizando a meditação de hoje, rapidinho, coloque aí para mim nos comentários o que esta pregação falou ao seu coração. O que a meditação de hoje tocou na sua vida. É Deus falando a você através da minha boca. Deus nos ama. Quem ama, cuida, e para cuidarmos é preciso estar perto. Que possamos estar perto de Deus, uma vez que Deus nunca quer estar longe de nós. Vamos pedir que Deus nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo, um forte abraço. Obrigado por você estar comigo em mais uma meditação. E te espero amanhã, segunda-feira, da quarta semana da Quaresma, para outra meditação maravilhosa para a nossa espiritualidade. Forte abraço e até lá!